Meus queridos, a paz do Senhor, desde já quero agradecer pela audiência de todos em nosso programa da Escola Bíblica Dominical, direto ao ponto. E em nosso programa anterior, nós discutimos aqui a lição de número 7, né? Que tem por tema a responsabilidade da igreja com os missionários. E aí, essa lição, ela tratou muito a respeito da responsabilidade integral da igreja com os missionários. E nós precisamos entender que aqui, né, estava tratando exatamente sobre o missionário tradicional, né? E na lição de número 7, a lição nos trouxe a informação de que a igreja tinha a responsabilidade de observar, né, identificar aquele missionário, preparar esse missionário, enviar esse missionário e cuidar dele, né? Então, a igreja tem essa responsabilidade. Ela primeiro observa, né, entende que aquela pessoa tem uma chamada através do Espírito de Deus na vida da liderança da igreja. Então, quando essa identificação acontece, essa pessoa passa a ser preparado, né, a buscar o conhecimento através do estudo, a se envolver com o trabalho na igreja. E logo depois, essa pessoa passa a ser enviada para fazer trabalho de missão, e a igreja ali ela sustenta essa pessoa. Mas hoje nós iremos trabalhar a lição de número 8, que tem como tema missionários fazedores de tenda, né? E como diz o tema do nosso programa, direto ao ponto, então vamos direto ao ponto, porque o tempo ele é curto e a gente precisa desenvolver essa aula, que é muito realmente interessante. Eu vou iniciar fazendo aqui a leitura da introdução dessa lição, tá? A introdução, e eu vou ler apenas o início dessa introdução, que traz aqui 3 perguntas, da qual regerá todos os demais tópicos dessa lição, que diz o seguinte: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer a chamada missionária? É a primeira pergunta. Só existe apenas um método de chamada missionária? E aqui nós vamos entender a diferença da exposição da aula de número 7 e a exposição aqui da aula de número 8, a diferença que existe dentro dessa questão de missão, e você precisa ficar aí e nos acompanhar, tá bom? E a terceira diz o seguinte: chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis, né? E você vai entender essa questão da profissão na vida do missionário, o que isso tem trazido de novo, de importante para o trabalho missionário, e eu falo do trabalho missionário transcultural, tá bom? Então, indo direto ao ponto, e o primeiro ponto que trata do nosso primeiro tópico diz: a vida profissional de Paulo e sua vocação, né? E aqui, logo no início desse primeiro ponto, nós vamos ler sobre a questão do termo fazedor de tendas. Aqui, nesse caso, fazedor de tendas, referindo-se aqui ao Paulo, é de forma literária, né? Nós estamos falando aqui da profissão de Paulo. E qual era a profissão de Paulo? Aí o texto vai nos informar que Paulo era fazedor de tendas, não é? E nós vamos encontrar isso exatamente na lição, na leitura bíblica em classe. Você vai pegar a sua leitura bíblica em classe lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, e você vai, a partir do primeiro versículo até o versículo 5, você vai ler aí que Paulo ele se encontra com Áquila
e Priscila, né? E como eles tinham a mesma profissão, eles eram fazedores de tenda, eles trabalhavam com tendas. Então Paulo se une a Áquila e a Priscila e ali eles fazem a obra de Deus, né? Uma outra questão importante é que quando se trata da profissão de Paulo, nós vamos encontrar aqui uma questão que precisamos entender, né? A lição, ela vai trazer que aquele que trabalhava com tendas, ele trabalhava com pelos ou couro, né? Diz aqui, pelos ou couro de cabra, né? Pelos ou couro de cabra. E eu, buscando aqui em uma literatura, em um outro livro, que é o livro de A a Z, vai falar um pouco sobre essa questão da profissão de Paulo. E existe aqui o livro de A a Z, tá? Do escritor Richard, tá? Esse comentário vai falar o seguinte sobre essa profissão de Paulo. Veja só, enquanto na lição fala que pelos e couro de cabra, no comentário Bican também vai falar sobre isso, né? E esse comentário vai dizer o seguinte sobre a questão da profissão de Paulo. E eu acho que é interessante isso, porque mesmo com essas questões aqui impostas, Paulo, ele exercia a sua profissão sem precisar transgredir a lei. Mas veja só aqui, Saulo está na página 397, tá? Diz assim: Saulo fazia tendas, um ofício que tem gerado muitos questionamentos entre os estudiosos. O problema é que lidar com couro seria algo totalmente impossível para um judeu praticante. Naqueles dias, quem trabalhava com couro não se limitava a comprar o material. Veja que diferente dos nossos dias, o escritor está dizendo aqui que na época ele não se limitava a comprar aquele couro. Ele também precisava tirar a pele dos animais e curtir o couro, né? É aquele processo de retirada para curtir, colocar ali para secar e tal. Em geral, eram animais que tinham sido sacrificados aos deuses pagãos e cuja carne era vendida como comida. Se um judeu tocasse na carcaça de um animal, com exceção do animal sacrificado de acordo com o ritual para servir de comida, ele ficaria ritualmente impuro, impedido de entrar no culto judaico tradicional, né? Somado a isso, o principal couro usado para fazer tendas militares era um couro de porcos. Aqui é o que diz o comentário, tá? Não sou eu que estou dizendo. E o porco é uma abominação ritual para os judeus. Entretanto, isso não impede Saulo ou Paulo, aqui é isso aqui que eu entendo que é muito interessante, né? Entretanto, isso não impede Saulo de fazer tendas, ao mesmo tempo ser um judeu praticante. Um produto importante de Tarso era um refinado tecido de lã chamado cilício, né? Importante tecido de lã chamado cilício, né? Era o tecido preferencial para a confecção das tendas luxuosas dos ricos líderes nômades. É totalmente possível que Saulo tenha trabalhado na produção do cilício, porque tem feito ou negociado tendas produzidas com esse material, né? Então, assim, enquanto a nossa lição fala sobre pelos, né, que é possível a trabalho de Paulo também com esse material, aqui está falando de um outro produto, né, que Paulo poderia trabalhar. Ou seja, o que me traz chama minha atenção é que Paulo, ele aprende esse ofício desde a juventude, mas mesmo tendo esses impasses, essas dificuldades que existiam nessa profissão, Paulo, né, buscava exercer a sua profissão de forma que não agredisse a sua fé, os princípios, né, buscando materiais
que pudessem ser utilizados sem precisar transgredir a lei e a vontade de Deus. Então, a gente pode muito bem trabalhar em diversas áreas da nossa vida aí, sem transgredir, né? Porque, infelizmente, eu preciso dizer isso aqui, muitas pessoas se utilizam também das suas profissões e, às vezes, não tomam cuidado e acabam, por meio delas, também transgredindo a lei, a vontade de Deus, se afastando do Senhor. Mas eu quero também deixar sobre esse ponto, esse primeiro ponto nosso, que é sobre a profissão de Paulo, é que não apenas Paulo, né, tinha a sua profissão. Nós vamos ler a Bíblia e vamos entender que muitos outros homens, como Jesus, né, Jesus ele foi carpinteiro, Lucas foi médico, Pedro foi pescador, João nós encontramos ali consertando a rede, possivelmente era o trabalho dele com o seu pai. Então, diversos homens e têm as suas profissões, mas nem por isso deixou, né, de servir a Deus. E em momentos oportunos, eles voltavam a praticar o seu trabalho, a sua profissão, como Pedro, né, serviu ao Senhor e em um momento ele precisou ir lá pescar novamente e tal. Então, tudo dentro de um momento oportuno que Deus proporciona para cada um de nós. Pois bem, a gente vai seguir aqui o nosso entendimento que a segunda informação que nós temos, nosso segundo ponto importante dentro desse primeiro ponto, é que vai dizer aqui, segunda informação, que Paulo, ele utilizava a sua profissão para se aproximar, né, das pessoas daquela comunidade em Corinto, né? Então, Paulo, ele utilizava-se da sua profissão para se aproximar e para não parecer pesado. Essa é outra informação dentro desse tópico que nós precisamos entender. Mas por que Paulo, ele entende que não deveria ser pesado e que deveria, inclusive, utilizar da sua profissão para manter-se ali e ali junto, inclusive com Áquila e Priscila, que chegam ali para dar esse apoio a Paulo, né? Paulo faz isso porque ali naquela comunidade existiam, né, apóstolos, homens que se intitulavam, né, homens de Deus, apóstolos, e buscavam vantagens, né? Buscavam vantagens para fazer o seu trabalho. Aí Paulo, ele traz uma diferença desses homens aqui, dizendo: olha, não vim ser pesado, porque o que eu quero aqui, a importância para mim aqui é as vossas almas e não os vossos bens, né? E veja o que ele vai dizer aqui, que eu acho que é interessante. Ele vai dizer aqui em 2 Coríntios sobre isso, 2 Coríntios, no capítulo 11, você pode anotar aí, eu vou ler aqui, porque você que vai dar aula, você pode fazer a utilização, mas muitas pessoas que não dão aula querem ouvir de fato o que diz as Escrituras. E 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 7 ao 12, veja o que ele fala: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fossem exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Versículo 10 em diante vai dizer: como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Veja só. Aí vai continuar aqui o versículo 12 e o último versículo desse texto. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião. Veja só, né? O que faço,
farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que ninguém em que se gloriem sejam achados assim como nós. Aqui ele está dizendo que ele está utilizando da sua profissão, né? Ele está trabalhando para não ser pesado aos coríntios, certo? Para que estes não achem nele ocasião de acusá-los, porque se tem uma coisa que nós sofremos muito é a acusação, né? E as acusações geralmente vêm desses ditos homens de Deus, né? Esses homens que se intitulam homens de Deus, né? E aí é um grande perigo. E aí Paulo está preocupado aqui exatamente com isso, né? Com esses homens que buscavam os bens daquela comunidade, que buscavam enriquecer, que buscavam tirar o dinheiro daquela comunidade. Então ele chega ali com uma proposta diferente, né? Ele diz, o pessoal da Macedônia tem me dado aquilo que eu necessito, e veja que ele está lá em Corinto, né? E os irmãos da Macedônia estão dando a ele condição de se sustentar, dando a ele o necessário, não dando a ele riqueza, porque Paulo não buscava riqueza, Paulo não exigia, né, bens para o seu próprio prazer, mas os irmãos o ajudavam e ele se alegrava com isso. Ele vai dizer, né, em Filipenses 4, que ele se alegrava, né, com esse apoio que a igreja dava a ele. Ele está dizendo aqui que outras igrejas assim o faziam. Ele trabalhava para outras igrejas e as igrejas o ajudavam, mas para aquela comunidade em Corinto ele não seria pesado, para mostrar que ele não estava ali buscando riqueza, buscando os bens, né? E ele não queria que achassem ocasião nele, né, sobre isso. Nós estamos vendo muitos hoje em dia, né, se auto-intitulando homens, mulheres de Deus, né? E aí nós encontramos pastores, evangelistas, bispos, sacerdotes, missionários, como diz aqui a lição, e que na verdade são pessoas que buscam, na verdade, se enriquecer, o bem de uma comunidade para o seu próprio deleite, o seu próprio prazer, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Mas a outra informação que nós temos aqui nesse mesmo ponto, certo? Nesse mesmo tópico aqui, é que Paulo, mesmo mostrando aquela igreja, aquela comunidade, que ele não estava ali para fazer aquilo, mas ele fez diferente daqueles ditos apóstolos que estavam ali, mas ele não deixa de ensiná-los, né, que aquele que vive do evangelho, aquele que vive de forma integral, que é chamado os missionários tradicionais, né? Aqueles que são integralmente entregues para a obra, estes têm o direito de viverem da obra, de serem alimentados pela obra, né? Muita gente quer criticar porque gasta seu dinheiro com tudo, mas quando ele entende que aquele dinheiro está sendo investido na igreja, em pessoas que estão propagando o evangelho, querem disseminar uma série de críticas, tá, para denegrir a imagem da igreja, das pessoas. Mas Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 9, versículo 10 versículo 9, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10, o seguinte: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que tinha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Então veja, aqui ele está falando do tempo da lei, né? E que nós inclusive falamos lá na lição anterior, que o Bican fala sobre isso, e o entendimento desse texto aqui é que os bois que puxavam amor, né, que usavam da sua força para puxar amor, para causar o debulho ali daquelas sementes ali, eles tinham que ser alimentados por ela. Os bois usavam a sua força, faziam o seu trabalho para debulhar ali, e a lei vai dizer: eles precisam comer daquilo que eles trabalharam. Aí ele vai dizer: porventura os bois são melhores do que nós? Porventura, quando está se falando dos bois
O Senhor não está, na verdade, querendo referir-se àqueles que trabalham na obra, que fazem a obra, que vivem da obra, né? E no mesmo capítulo 9, versículo 13 e versículo 15, vai dizer o seguinte: não sabeis vós que os que administram e os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que da continuação estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. O versículo 15 do capítulo 9 vai dizer: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Queridos, apesar de existir toda essa exigência, toda essa liberdade que Paulo entende que teria, né, de ser alimentado e de viver ali, sendo alimentado e cuidado por aquela comunidade, Paulo disse: eu não fiz isso, né? Mas quando Paulo ele fala sobre essas questões, Paulo também ele está trazendo exatamente o ensino de quem? O ensino do próprio Jesus, no capítulo 10 de Mateus, quando ele envia, né, os seus discípulos. Veja só o que está escrito aqui, né? E como nós estamos em uma aula bíblica, eu não posso só citar sem mostrar os textos, porque a gente está aqui aprendendo. Você que está aí, vai anotando os textos, né? Você entender que é possível passar para a sua classe. A gente não pode ler todos os textos, mas a gente pega aqui alguns textos referentes ao assunto para que a gente possa fazer uma base importante do assunto e assim passar essa informação, né? Capítulo 10 não está na nossa lição, mas traz aqui essa informação muito importante, que Jesus, quando ele envia, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 10, Jesus vai dizer: não leve nada a vossas alforjes, né? Fica tranquilo, porque vocês serão alimentados. Veja o que aqui ele vai dizer aqui, ó. Eu vou ler para que a gente possa firmar esse argumento aqui. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebei, de graça dai. Aí alguém vai dizer assim: aí de graça recebei, de graça dai. Então quem está dando não pode receber de graça. Veja o que Jesus vai dizer aqui: não possuai ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Versículo 10. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operador do seu alimento. Então, capítulo 10, versículo 10, Jesus vai dizer: digno é o operário, digno é o obreiro, digno é o trabalhador, digno é o missionário integral, né? Digno é o operário do seu alimento. Ou seja, claro, Jesus está falando aqui do necessário. Não é riqueza, que infelizmente muitos buscam por meio do evangelho. Não é a riqueza, mas é a necessidade que eles têm, precisam ser supridas, tá? Então isso é importante, tá bom? Aí nós vamos entender aqui que o nosso segundo ponto da nossa lição, né, que tem aqui a seguinte informação: missionários fazedores de tendas. Veja que enquanto lá no primeiro ponto, trazendo a informação de fazedor de tenda sobre Paulo, nós estávamos falando exatamente sobre a sua profissão, não é? Agora, esse fazedor de tenda aqui, nós já vamos entrar agora aqui na questão dos missionários profissionais, né? Existe um termo missiológico que é esse aqui, que está sendo usado na lição. Esse é um termo missiológico para os missionários profissionais. Esse termo fazedor de tenda é para aqueles, né, que utiliza-se da sua função, do seu ofício,
das suas habilidades, da sua profissão para levar o evangelho. Para levar o evangelho. Veja o que vai dizer aqui, uma parte desse segundo ponto, desse segundo tópico da nossa lição. Vai dizer, fazedores de tenda. Tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela igreja, veja só, para usarem dos talentos, das habilidades, da profissão no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem de Cristo, ou a mensagem cristã, né? Então, quer dizer, esse fazedor de tenda aqui se refere aos homens que, por meio do seu ofício, eles são enviados para pregar o evangelho. Mas o texto aqui, na nossa lição, traz uma informação importante, que é, eles são missionários, né? São chamados como missionários pela sua igreja, e eles são enviados pela igreja, não é? Então, é importante nós entendermos que eles têm aquele ofício, mas é a igreja que prepara eles, né? Para que eles possam estar em lugares aonde o missionário tradicional muitas das vezes não consegue chegar. São esses missionários que fazem esse trabalho, que não é um trabalho fácil. Além de eles se autossustentarem pelo seu trabalho, né, eles fazem também trabalho de missão. Nós vamos encontrar esse profissional, nós vamos encontrar esse tipo de missionário no próprio texto da nossa lição, não é? No próprio texto da nossa lição. No capítulo 18, o versículo 2 e 3 de Atos, que vai dizer assim, ó. Vai dizer assim, ó. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, né? Ajuntou-se com eles, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhavam, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, quer dizer, Priscila e Áquila, eles tinham o mesmo ofício de Paulo, se juntam com Paulo, continuam fazendo a obra de Deus com Paulo, né? Você vê que Paulo tem um diferencial aqui, né? Porque Paulo, ele já tem um trabalho missionário, certo? Mas Áquila, por vir e encontrar a Paulo, eles ficam ali, eles trabalham junto com Paulo ali, e com Paulo eles fazem a obra de Deus, né? Trabalhando, se autossustentando e fazendo missão. Então, nós precisamos aí só ter essa diferença, tá? Essa diferença sobre a questão do missionário tradicional e do missionário profissional, né? O missionário profissional. Nós vamos entender aqui, nesse ponto também, nesse segundo ponto, né? Missionários fazedores de tenda, que, queridos, a maior força missionária, e aí a gente vai parar aqui para entender isso, porque às vezes a gente, por não ter esse conhecimento, entendia que a grande força missionária era esses missionários que são enviados até hoje, que não deixam de ser uma grande força, que não deixam de ser um grande trabalho, e continua sendo e vai continuar sendo até o Senhor voltar, né? Porque são eles que instituem as igrejas nesses lugares, e ali estabelecem igrejas para que o povo possa também adorar, buscar a Deus, e assim o trabalho do Senhor possa ser glorificado. Mas
o escritor vai dizer aqui que nessa questão de missionários, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores, estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através das suas vidas e trabalho. Veja só que coisa interessante, né? O escritor nos traz nesse segundo ponto que a força missionária cristã do mundo, a grande força hoje em dia, são esses empreendedores, né, que trabalham, que saem para se desgastarem não apenas no trabalho da missão, mas com o seu ofício, com o seu trabalho, com o seu conhecimento, coisa que eles passaram a vida buscando para ter, né, uma profissão, e utilizar-se dessa profissão para pregar o Evangelho. E essa tem sido a grande força do trabalho missionário. Por quê? Aqui está se falando sobre estratégia, né? E falando-se de estratégia, Paulo é um grande mestre, né? Veja que em Atenas ele olha para o altar que sem nome e diz: é esse aí. Esse sem nome aí é aquele a quem eu anuncio, né? E os filósofos gregos ali passaram a ouvir Paulo por causa dessa estratégia de Paulo, né? Então Paulo também sempre foi um mestre em estratégia. E o texto aqui que nós entendemos ser coerente para lermos aqui nesse ponto aonde a estratégia é importante, nós vamos fazer uma leitura aqui do 1 aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 20 ao 22. Veja o que esse texto diz, nós já estamos caminhando para o final, né? Veja o que esse texto diz: tornei-me judeu para os judeus, a fim de guardar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Entre parênteses, abre parênteses aqui, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, fecha parênteses, ou seja, ele não estando, mas ele se fez como, né, para ganhar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Aí ele vai dizer aqui, né, entre parênteses, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, fecha parênteses, a fim de ganhar os que não têm lei. Versículo 22, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ou seja, Paulo ele estava dizendo o seguinte: eu estou me envolvendo com a comunidade, eu estou me envolvendo com as pessoas. Eu estou usando de estratégia aqui para que através disso eu possa me aproximar. Nós falamos sobre o trabalho dele também. Se aproximava por meio do trabalho, se aproximava em fazer essas demonstrações a quem estava debaixo da lei, aos fracos, àqueles que não tinham lei. Ele estava ali no meio daquela comunidade falando de Jesus, né? Não que ele se tornasse um sem lei, se tornasse uma pessoa, né, que viesse a praticar as mesmas práticas dessas pessoas. Não é isso, mas é que ele respeitava, é que ele ouvia, é que ele conversava, é que ele estava perto, ele não se distanciava, ele não fazia diferença dessas pessoas. Eu estou lembrando aqui de uma experiência que eu vivi, né, em um trabalho há alguns anos atrás, que a gente trabalhava junto, né, em um recinto com algumas pessoas, e eu tinha um amigo que ele pronunciava muitas palavras de baixo calão,
né, brincava utilizando muitas palavras obscenas e tal, mas nunca direcionado a mim, né? Porque quando eu cheguei lá, ele já sabia quem eu era um cristão, um servo de Deus. Nós já tínhamos tido alguns contatos pelo telefone e essa pessoa costumava muito fazer rimas, né? E quando ele me perguntava algumas coisas, eu utilizava das palavras corretas, sem precisar fazer mudanças, né? Quem viveu ou vive isso sabe do que eu estou falando. E quando eu cheguei lá nesse setor para trabalhar com ele, já sabia que eu me utilizava de forma normal dos termos, que eu não mudava, porque se as pessoas utilizavam de brincadeiras erradas, né, com imoralidades, eu não fazia aquilo. Então ele me respeitava muito. Só que tinha um outro amigo, servo de Deus também, muito amigo meu, até hoje é meu irmão, meu amigo, quem me ensinou muito ali. E quando essa pessoa chegava, esse amigo meu cristão, ele saía, dava as costas, ele dizia para mim assim: ó, irmão, tá vendo? Como é que pode? Só porque eu cheguei, ele me deu as costas, ele é melhor do que eu. Ele começou a criar essa dificuldade. Eu chamei esse amigo meu e falei: rapaz, não pode ser assim. Se ele não se pronuncia a você, ele tem o direito de se pronunciar. O ambiente não é nosso, não é? Mas ele vai respeitar você, porque ele não vai se direcionar a você. E você vai se manter, né, em respeito, como eu faço. Dessa forma nós vamos ganhar ele para Jesus, vamos poder falar de Jesus para ele. Aquele irmão entendeu, um amigo muito inteligente, hoje é obreiro também da Assembleia de Deus em Salvador. E ele passou a atender aquilo. E aí nós passamos a falar. Eu mesmo falei muito de Jesus para esse amigo, né? Hoje eu não tenho mais contato com ele, busquei várias vezes entrar em contato com ele através de outros amigos, mas não consegui o contato desse amigo, né, chamado Ubirajara. Eu não sei se alguém está me ouvindo, de repente alguém conhece, tem o contato dele, pode me passar aí. Ubirajara, ali de Salvador. Então a gente começou a conversar muito, a falar de Jesus, ele muito receptivo à palavra, muito respeitador, muito amigo, né? Algumas vezes, quando algumas pessoas chegavam com brincadeiras e ele, direcionadas a mim, sem nem me conhecer, ele dizia: epa, aí não, fale comigo, com ele não. Você quer falar comigo sobre a minha mãe, sobre a minha mulher, sobre meus filhos? Ele falava assim mesmo, né? Mas aí o irmão não brinca disso. Então assim, é o respeito, você se envolve com essas pessoas, mas dando respeito, mantendo respeito, né? E falando de Jesus. É isso que Paulo, ele está falando aqui. E o missionário profissional faz isso, vai estar no seu trabalho, né, de forma oculta muitas das vezes, porque esses missionários vão a lugares que missionários tradicionais não conseguem ir. Então essa é a missão desses obreiros missionários profissionais que usam da sua profissão para levar o evangelho do Senhor Jesus. Por fim, vamos falar aqui do nosso terceiro ponto, né? O nosso terceiro tópico para nós finalizarmos essa lição, que fala sobre vocação, né? Vocação, profissão e missão, né? Aqui nós vamos entender que vocação, que vem do latim vocare, né? Que é o mesmo significado de chamar, tá? Então essa vocação, esse chamado, quem faz é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que chama, né? É o Senhor Jesus que capacita, tá? Tem um texto que eu cito muito que diz o seguinte: que o Senhor dá a cada um o limite, né? A presença, o limite do Espírito é dado a cada um para aquilo que for útil. Eu não estou lembrado aqui do local onde está escrito, mas fala que a medida do Espírito ela é dada a cada um para o que for útil, ou seja, a utilização de Deus para cada pessoa, né? De forma diferente. Deus utiliza-se de pessoas de forma diferente. Deus chama, Deus capacita para que essas pessoas possam exercer a vontade, o trabalhar de Deus, né? E infelizmente tem muitas pessoas que foram chamados, foram capacitados e hoje estão deixando esse ofício. Eu
não quero passar esse momento sem deixar esse recado importante. Esse recado refere-se àqueles que receberam uma preparação da parte de Deus, tanto espiritual como de conhecimento das Escrituras, e hoje está deixando o ofício da pregação do Evangelho, e hoje está se colocando no seu quadrado de conforto, no seu canto de conforto, sem querer mais exercer o dom que Deus colocou em sua vida. E aí a palavra é: não desprezes o dom que há em ti. O dom que há em ti é para glória, honra, louvor, exaltação, não do seu nome, mas é do nome de Jesus. E às vezes, por causa de uma dificuldade ou outra, nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. E essa palavra é para você. Dentro dessa lição, a respeito de missão, de chamado, de vocacionado por Deus, não deixe a obra, não deixe de fazer a vontade. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir, e muitos já desistiram, muitos já deixaram, mas se você deixou, volte, ainda há tempo, porque o Senhor, Ele não vai forçar você, mas eu tenho certeza que Ele tem criado situações para te mostrar e te conscientizar de que você é importante para o reino, de que você é uma peça importante para o trabalho da divulgação da palavra de Deus. Então, tome isso como conselho de Deus para a sua vida. Volta, tá? E você que de repente está pensando em parar, não para não. Continua, sem olhar para o lado nem para o outro, sem olhar para trás, mas focando a sua visão em Cristo e servindo a Ele com toda a sua força, com todos os seus conhecimentos, aquilo que você adquiriu na sua vida, para usar tudo isso para a glória e honra do nome de Jesus. Então, vocacionados, no latim vocare, que é o mesmo que chamar, o Senhor faz isso. Tem muita gente aí se autotitulando, tem muita gente aí se autovocacionando, tem muita gente aí se autochamando, intitulando, e às vezes, por esse motivo, acabam tomando caminhos e praticando coisas que o Senhor não se agrada. Mas deixe o Senhor operar na sua vida, porque Ele é poderoso, tá? Vamos falar aqui ainda nesse ponto sobre vocação, profissão e missão, sobre o exercício dessa vocação, O Senhor chama, mas nós precisamos exercitar essa vocação, E nós vamos para as Escrituras e nós vamos ver lá que o Senhor chamou muitos para obras específicas. O Senhor chamou Abraão em Gênesis 12, e disse a ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele, mas que ele precisava tomar uma atitude, saindo da sua parentela para uma terra que Deus o mostra a ele. Veja que Deus sempre está mostrando qual o projeto de Deus para a vida daquele e de outros, Então, Deus chama Abraão, Deus chama Moisés em uma sarça, dizendo: olha, existe um povo que está sendo escravizado, eu sei que você não se acha capaz, mas eu sou capaz por você, eu sou, vai diante de você. E ele chama Moisés para tirar um povo, do deserto, da escravidão. Deus chama Jonas para pregar o evangelho a uma nação perversa, E quando ele foge, não porque estava com medo, como alguns querem pregar, mas porque Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Mas além da vontade de Jonas estava a vontade de Deus, o amor de Deus,
pela humanidade, né? E quando acontece todo aquele problema no barco, é Jonas consciente de que Deus estava criando aquela situação, não porque ele tinha que fazer, no sentido de que Deus obrigaria ele a fazer. E às vezes algumas pessoas pensam que é assim que Deus age com a gente, né? Queridos, Deus, ele vocaciona, ele chama, mas tem muita gente que não está seguindo, que não está obedecendo, porque Deus deu ao homem o direito de escolher. Jonas poderia morrer ali, sendo lançado por aqueles homens, ou ele poderia simplesmente dizer: rapaz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas sabe o que Jonas diz? Me lancem ao mar. Não é? Me lancem ao mar. Porque eu não posso me lançar ao mar. Me lancem. Porque ele entendeu que Deus não estava se agradando da sua posição em ir em uma direção contrária. E às vezes nós fazemos isso. Estamos indo em direção contrária daquilo que Deus quer para nós. Não é? E Deus, ele vai criar situações, né? E aí vai depender da gente aceitar ou não aceitar. Nós podemos morrer sem cumprir a vontade de Deus, ou podemos viver fazendo a vontade de Deus, né? E quando ele é lançado, Deus dá uma outra oportunidade a ele, onde aquele peixe, né, engole. E aí a Bíblia vai dizer que no ventre daquele peixe, Jonas lembrou e disse: Senhor, o Senhor está me dando uma outra oportunidade. Se o Senhor me dera uma outra oportunidade, eu vou fazer. Mas ele poderia morrer ali, né? E não aceitar fazer aquilo. Mas Jonas, ele se conscientizou do que o que Deus queria era simplesmente que ele fizesse a parte dele, porque a parte de converter é do Espírito. A parte de salvar é de Deus, não é do homem. O homem só prega, o homem só ensina. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Então faça a sua parte. Fique tranquilo, faça a sua parte. Deus tem criado situações para que você entenda que Ele quer que você faça a obra de Deus. Faça essa obra. Assim como fez Jonas, porque ele entendeu que ele precisava fazer, né? Deus chama Paulo, né, em Atos 9, e Deus chama Pedro dizendo: olhe, você era pescador de peixe até agora, mas agora você vai ser pescador de homem, tá? E Pedro lá em Atos vai dizer: o Senhor chama, o Senhor chama tantos quanto ele desejar, porque a promessa de Deus, disse Pedro ali em Atos 2 aos judeus, é para vós, é para vossos filhos, é para os que estão longe e para todos quantos o Senhor chamar. O Senhor te chamou, dê um amém, dê um glória a Deus, agradeça ao Senhor pelo chamado. E essa vocação que o Senhor te chamou, para essa vocação, exerça para a glória do nome do Senhor. Finalizando esse tópico, dos assuntos expostos aqui na lição, vai falar sobre essa diferença de que nós inclusive já citamos aqui. A diferença do missionário tradicional, para que não crie parafuso na sua cabeça. Na lição passada, nós falamos que o missionário é sustentado pela igreja integralmente. E aqui nós estamos falando de missionários que trabalham e se autossustentam. Porque aqui nós estamos falando de duas modalidades de trabalho de missão. Uma, aos missionários profissionais, né, que trabalham, que usam do seu ofício, mas que são enviados pela igreja, não são auto-enviados. Existem diferenças em ofícios, em trabalhos, em atividades que esses missionários desenvolvem. Por exemplo, um missionário que sai para uma outra cultura, um outro país, ele precisa declarar o que ele vai fazer. E se ele vai trabalhar, ele não pode instituir uma igreja. É por isso que o missionário, quando vai, ele já vai destinado a uma função específica, porque aquele país permite que aquela função possa ser realizada naquele país. Então, ele já vai como missionário. Mas o profissional, o missionário, vai como profissional. E lá, ele pode ser utilizado como instrumento por alguma igreja que ali esteja, ou se ali não tiver igreja, ele vai estar divulgando o nome do Senhor, propagando o nome do Senhor. E o objetivo com tudo isso, tendo com os missionários tradicionais ou com os missionários profissionais, é que o nome de Jesus seja glorificado, que o nome do Senhor seja conhecido, que a palavra de Deus seja propagada. Essa é
Esse é o objetivo, né, do trabalho dos missionários. Sejam eles missionários tradicionais, sejam eles missionários profissionais ou tradicionais, né? Um contexto que eu vou ler, a gente vai finalizar, para você entender que tanto um quanto o outro faz esse trabalho porque eles acreditam. E porque eles acreditam, eles divulgam. Segundo Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11 ao 14, e aqui a gente vai finalizar para você entender. Esse texto é muito importante. Você não pode deixar de citar ele. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Veja qual é a missão dessas duas categorias de missão. Entregues à morte todos os dias por Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, tanto os missionários tradicionais como profissionais, como você que leva a palavra de Deus, tem o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 14. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também e nos apresentará convosco. Bom, o que eu quero frisar aqui é esse versículo 13, né? Que diz, nós temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, a divulgação do Evangelho é pregada porque nós acreditamos. Porque sem crer é impossível se aproximar de Deus e receber as suas bênçãos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esse momento. É um momento que nós procuramos ser o mais rápido possível, porém, nós precisamos dar essas referências, fazer essas leituras, esses textos, para que a gente possa firmar aquilo que está sendo dito, tá bom? Então, Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, você que é professor, você que é aluno, muito obrigado por sua audiência e Deus continue abençoando a sua vida.